Bom dia, minha galerinha do bem, alunos do oitavo ano. Estamos de volta para mais uma aula de ensino religioso, hoje com o seguinte tema: princípios éticos e valores morais nas diferentes tradições religiosas. Então, de um modo geral, nós vamos falar sobre uma chamada regra de ouro, aquilo que é o tchan, digamos assim, em cada grupo religioso. Eu vou até tirar essa expressão tchan, mas aquilo que é o coração, a regra de ouro dos grupos religiosos. Nós vamos ouvir falar muito sobre reciprocidade ou mutualidade. Nós vamos explicar isso para vocês com mais precisão, tá certo? Vem comigo para mais uma aula de ensino religioso. Então, os objetivos da aula de hoje é demonstrar como os princípios éticos e valores morais são exercidos nas mais diferentes religiões espalhadas pelo mundo, bem como enfocar os diferentes conceitos que definem a regra de ouro das religiões. Já disse, um discípulo de Confúcio, ele pergunta o seguinte: existe alguma palavra que pode servir como uma regra de conduta para toda a vida? Confúcio, que é um líder do confucismo, ele respondeu: não é a reciprocidade tal palavra, mas o que são regras de conduta? Qual a sua importância para as nossas vidas? Você sabe o que são valores morais? Então, essas regras de ouro são chamadas regras de conduta de cada religião. E vocês sabem que nós somos regidos por valores morais, valores que são colocados em prática, que nos ajudam ou que norteiam as nossas vidas em sociedade. A bondade, a honestidade, o respeito, o amor, a paciência, o domínio próprio, a reciprocidade. Então, existem esses valores morais, valores que norteiam a nossa vida em sociedade, E voltando à nossa temática geral, valores éticos e princípios morais, respeito e diversidade. É um dos valores mais importantes do exercício da cidadania. Respeito à diversidade, que é o respeito aos diferentes, respeitar o diferente, Não é a gente rotular todo mundo igual e achar que quem é diferente não merece ter respeito, não merece ser respeitado de um modo geral, Olha só essa charge como foi legal. Princípios éticos e valores morais. O aluno, na sala de aula com a professora, ele entrega uma espécie de prova, atividade, e ele diz: aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Então, vocês estão vendo aí uma situação bastante corriqueira, apesar que não é muito vista, mas de uma certa forma é vista sim, nesta situação e em outra situação, alguém dizer que está sendo ético, fazendo uma prova, fez uma prova de ética, entregou a professora e também deu a ela uma espécie de brinde para que ela lembrasse dele na hora da correção da prova. Como é complicado um negócio desse, o aluno querendo barganhar com a professora, querendo comprar a professora, querendo tendencionar
a professora na hora que ela vai corrigir aquela prova, né? Aquela redação. Princípios éticos e valores morais. Nas diferentes religiões, a incondicionalidade da exigência ética é fundamental de forma diferente. De novo, nas diferentes religiões, a incondicionalidade da exigência ética é fundamental de forma diferente. Ela pode ser derivada diretamente de um princípio, ou melhor, de um misterioso ser absoluto, ou de alguma figura da revelação, de uma antiga tradição ou de um livro sagrado. Né? Então, os valores morais, eles partem dessas vertentes, né? Ética e a ética da reciprocidade, tá certo? Cada um deve tratar os outros como gostaria de que fosse tratado, pois se você pratica a discriminação e tem preconceito ao outro, que é diferente, cria-se o ódio e o desrespeito. Ninguém gosta de ser maltratado e humilhado por ser diferente. Devemos sim ser recíproco com quem é semelhante a nós. Então, essa ideia da reciprocidade, cadê eu? Tá aqui. Dá a entender que é isso, é que cada um deve tratar o outro como gostaria que fosse tratado. Isso é reciprocidade. É uma via de mão dupla, é dar e receber. É a gente querer que tratar os outros da mesma forma que eu gostaria que o outro me tratasse. Ética da reciprocidade. A palavra recíproca significa condição do que é mútuo, do que se realiza ao mesmo tempo que a outra coisa. Reciprocidade, ele a ama, mas a recíproca nunca foi verdadeira. Ponto de vista, opinião ou ação oposto. Então, eu não sei se vocês já ouviram aquela expressão: eu gosto de você. Aí alguém diz: a recíproca é verdadeira. Então, do jeito que você me ama, eu também te amo. Então, a reciprocidade é justamente a gente querer ou fazer para o outro aquilo que ele está fazendo conosco ou pretende fazer conosco. É a reciprocidade. E a reciprocidade, nós vamos ver aqui agora, é a regra de ouro de muitos grupos, de muitas sociedades. Regra de ouro. No Palácio de Vidro, na sede da ONU, que fica em Nova York, Estados Unidos, há um mosaico que representa homens, mulheres, crianças das mais diferentes origens, religiões e cultura. O mosaico contém a frase: faça aos outros o que gostaria que fosse feito a ti. A chamada regra de ouro. Mas, afinal de contas, o que é a regra de ouro? O que é uma regra de ouro? Regra de ouro. Embora as religiões possuam diferenças e características próprias, existe em suas doutrinas um código ético, princípios e valores que são comuns a todas elas, pois apontam para a mesma direção: a prática do bem, o respeito, a solidariedade, entre outros. Quando se trata de valores morais, quando se trata de ética, quando se trata da regra de ouro. Apesar que determinados grupos religiosos
enfatizam alguns aspectos diferentes e não aceitam uns pelos outros, né, em virtude da maneira muitas vezes equivocada de enxergar a realidade. Regra de ouro. De acordo com estudos recentes, a presença da regra de ouro remonta a 3.000 anos antes de Cristo, na tradição védica indiana, que dizia: não faça aos outros o que não queres que seja feito a ti, e deseja para os outros o que deseja e espera para ti mesmo, né? Para ti mesmo. Essa mesma regra de ouro também já era vista no judaísmo, um pouco antes também desses 3.000 anos, né? Mas que remonta mais ou menos este período. Regra de ouro do judaísmo. A regra de ouro do judaísmo: não faça ao próximo o que for detestável a vós. Esta é a lei. Todo o resto é comentário. O Talmud, que é um livro da lei, um livro judeu, Sabate 3:31a. Então, é uma regra também de ouro do judaísmo. Regras de ouro aí tem na sabedoria oriental. Entre as mais antigas e conhecidas citações da regra de ouro, encontra-se a do filósofo Confúcio, que viveu na China no século 6 a 5 a.C. A máxima da amável benevolência é não fazer ao outros aquilo que não gostaria que eles fizessem a ti. No budismo diz: não trate os outros de um modo que tu mesmo considere danoso. No shintoísmo, uma outra religião, ser caridoso com todos os seres. O amor é o representante de Deus. Ser caridoso com todos os seres. O amor é o representante de Deus. Na verdade, no cristianismo você vai encontrar o próprio Jesus dizendo que ele é amor, né? Ele é a vida, ele é a ressurreição, ele é o amor, né? Inclusive, o mais conhecido texto bíblico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Regra de ouro no monoteísmo, ou seja, na religião que acredita em um só Deus. Aí temos o cristianismo. O judaísmo também é uma religião monoteísta. Cristianismo, o que é que diz? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste mandamento depende toda a lei e os profetas. Você vai encontrar este versículo escrito lá em Mateus 24 e versículo de número 40. Aqui, quando você olha para o cristianismo, quando você olha para a Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, você vai encontrar 43 mandamentos de mutualidade ou de reciprocidade, sendo que cerca de 30 deles são diferentes uns dos outros. Olha só como é legal. A Bíblia, ela diz assim: amai uns aos outros. A ideia de ser uma coisa recíproca. Você vai encontrar isso aqui nessas passagens bíblicas, né? João 13, do verso 35, do 34 ao 35. Saudai uns aos outros. A ideia de saudação, de falar, de cumprimentar. Romanos 16:6. Sede servos uns dos outros. Traz o princípio de serviço. Então, servir uns aos outros, né? Sujeitai-vos uns aos outros, dando a ideia de não querer ser superior, de não querer ser orgulhoso, mandar, né? Ter autoritarismo. Sujeitai-vos uns aos outros. Você também vai encontrar: não julgueis, não julguei, não
julguemos uns aos outros, Romanos 14, 13. Tenhamos o mesmo sentimento uns para com os outros. Acolhei-vos uns aos outros, Romanos 15, 7. Sede mutuamente hospitaleiro, a ideia de ser receptivo para receber pessoas em suas casas. Ensinai uns aos outros, então, Colossenses 3 e 16. Aconselhai-vos uns aos outros, Romanos 15 e 14. Consolai-vos uns aos outros e tende cuidado uns dos outros. Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Consideremos-nos uns aos outros. Encorajemo-nos uns aos outros. Edificai uns aos outros. Não provoqueis, ou melhor, não provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não mintais uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, né? Ajudar, a ideia de caminhar juntos e levar as cargas uns dos outros, suportando e perdoando uns aos outros, e confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago 5 e 16. Observe como essa lei de ouro, regra de ouro, você vai encontrar com muita facilidade dentro do cristianismo. No islamismo, outra religião, diz: ninguém é verdadeiramente crente se não deseja para o irmão o que deseja para si mesmo. Regra de ouro, sabedoria, aí vem na sociedade indígenas e africana. Indígenas americanos, o respeito por todas as formas de vida é fundamental. Inclusive, eles pregam até a vida animal, a vida vegetal. Existe um provérbio iorubá, que é uma tribo, uma tribo de índio, que diz: quem pegar um bastão afiado para beliscar um passarinho, deveria antes experimentar em si mesmo para sentir como dói. É um ensinamento indígena que tem tudo a ver com a regra de ouro. E para a gente finalizar a nossa aula, nós temos uma atividade para você, tá certo? Temos aí 3 perguntas, copia no caderno, procura responder, tira aquela foto legal e não esqueça de se identificar, colocando o nome da sua escola, colocando o seu nome completo, o ano que você estuda, a turma que você estuda, tá certo? E manda no meu privado. Então, por hoje é só. Até a próxima aula e que Deus nos abençoe. E não esqueça da reciprocidade, a mutualidade. Um forte abraço.